Daniel, capítulo 5, do versículo 25 ao 28, diz assim: Este, pois, é o escrito que se escreveu, Mene, Mene, Tekel, Upharsin. Esta é a interpretação daquilo. Mene, contou Deus o teu reino, e o acabou. Tekel, pesado foste na balança, e foste achado em falta. Perez, dividido foi o teu reino, e dado aos medos e aos persas. E oremos. Amado Pai, Deus querido, abençoe agora a tua palavra, que o Senhor possa enviar o teu Espírito com poder, para que eu possa pregar e trazer a mensagem esta noite de forma eficiente, de forma poderosa, mas também que o mesmo Espírito venha nos ajudar a ouvir com fé, que venha nos levar a toda a verdade, possamos aprender o que o Senhor tem para nós esta noite. Abençoe agora a leitura, abençoe também a mensagem, te peço em nome de Jesus. Amém. E vamos então sentar esta noite e manter nossas Bíblias abertas para o texto que lemos agora há pouco de Daniel. Nós lemos aqui o final, na realidade, de um episódio que começou no começo do capítulo 5 do livro de Daniel. E nós estamos lendo aqui sobre um rei chamado Belsazar. O rei Belsazar era o rei da Babilônia neste momento. A Babilônia era o império principal do mundo dentro do contexto bíblico daquela época. A Babilônia era a potência mundial, era o império mundial. Não eram poucas nem pequenas os territórios e as províncias e os domínios do império babilônico. E Belsazar, ele era filho e sucessor de Nabucodonosor. Nabucodonosor foi o imperador, o rei, que consolidou a Babilônia como império, e o seu filho Belsazar foi o sucessor de Nabucodonosor. No versículo 25 nós lemos: Este, pois, é o escrito que se escreveu. Aí a gente pergunta: que escrito foi esse? Que escrito foi esse? Quem escreveu esse escrito? Como foi escrito esse escrito? Aonde foi escrito? E quando se deu esse escrito que foi escrito? Para a gente entender isso, nós temos que voltar lá para o capítulo, no versículo 1 do capítulo 5, onde nós vamos ter então o contexto do que nós lemos no versículo 25. Versículo 1 de Daniel 5 diz assim: O rei Belsazar deu um grande banquete a 1000 dos seus senhores e bebeu vinho na presença dos 1000. Então aqui a situação é o seguinte: o rei Belsazar deu uma grande festa, um grande banquete, e foi dado para 1000 dos seus, a Bíblia fala aqui, 1000 dos seus senhores. Esses 1000 senhores são 1000 governadores ou líderes. Em outras palavras, haviam pelo menos 1000 províncias ou territórios ou governos que respondiam, estavam ligados, subjugados ao império da Babilônia. 1000. É como se fosse, o Brasil hoje tem o quê? 20 e poucos estados, não é isso? Pois bem, então se reuniam os governadores todos lá no palácio para ter um banquete com o presidente, e iam ir 20 e tantos governadores. Pois bem, você tem uma ideia do império da Babilônia? Não foram 20 e poucos governadores, foram 1000. O império da Babilônia, ele estendia desde o que nós conhecemos hoje como a Arábia Saudita, Oriente Médio, e ele ia até a Índia praticamente. Era um império gigantesco. E mais impressionante ainda é naquela época onde não havia o transporte que há hoje, não havia a comunicação que há hoje, não havia as facilidades que há hoje, e mesmo assim conseguiram consolidar, estabelecer e consolidar um império de tamanha dimensão. Algo realmente sobrenatural, algo realmente fora do comum. E nós vamos ver um pouquinho daqui a pouco que isso foi devido, em grande parte, ao fato que Deus permitiu que isso acontecesse. Mas isso é outra história, mas vamos chegar lá em outra ocasião. Então, havia aqui uma grande festa, um grande banquete para 1000 dos seus senhores. Então, tinham pelo menos 1000 desses governadores, fora a sua comitiva, fora o pessoal que é junto. Ou seja, era uma festa enorme. Não eram só 1000 pessoas, eram 1000 pessoas fora os agregados.
Então, havia milhares de pessoas nessa festa, muita gente, e muita gente importante. E essa festa, então, foi uma festa de devassidão, uma festa de deboche, uma festa carnal, e o cume, o pior de tudo, foi o escárnio que Belsazar fez com as coisas de Deus. Como assim, pastor? Bom, lendo na sequência o versículo 2, fala assim: havendo Belsazar provado o vinho, mandou trazer os vasos de ouro e de prata, que Nabucodonosor, seu pai, tinha tirado do templo que estava em Jerusalém, para que bebessem neles o rei, os seus príncipes, as suas mulheres e concubinas. Veja bem, então não era só esses 1000 governantes, esses 1000 senhores, tinham as mulheres, as concubinas, aí a coisa ia embora, os agregados, tá? Versículo 3. Então trouxeram os vasos de ouro que foram tirados do templo da casa de Deus, que estava em Jerusalém, e beberam neles o rei, os seus príncipes, as suas mulheres e concubinas. Aí você pergunta, pastor, o que estava os vasos? Quando fala os vasos, está falando sobre os cálices, os copos. O que estavam esses vasos de ouro e de prata, que eram do templo de Deus, o que eles estavam fazendo na Babilônia? Porque não estavam em Jerusalém. Bom, se você observar o período que estamos falando, era um período pós-exílio. O povo de Deus desobedeceu Deus, e Deus mandou aviso, até que Deus falou, chega, vocês vão tudo para o exílio agora de castigo. Então, Deus mandou Nabucodonosor invadiu Israel, invadiu Jerusalém, levou todo mundo cativo, matou um bocado de gente, morreu, porque resistiram. Deus falou, vão com calma, que vocês vão ficar bem na Babilônia. Aceite o castigo que é melhor. Não quiseram saber, resistiram, enfim, muitos foram mortos. Então, Nabucodonosor levou todos os vasos de ouro, todo o tesouro que havia no templo, todos os utensílios que eram envolvidos no ministério do templo, levou tudo com ele para a Babilônia. E lá ficavam no depósito, os guardadinhos lá, no palácio do tesouro dele, que seja. Aí, aqui o filho dele, isso anos mais tarde, é claro, isso foi feito, esse espólio do templo foi feito na época de Nabucodonosor. Morreu Nabucodonosor, assumiu seu filho Belsazar, reinou vários anos, deu essa festa aqui, e ele teve essa brilhante ideia de pegar os vasos de ouro e de prata, que pertenciam ao templo do Senhor, que era usado no serviço do Senhor, mandou buscá-los para que pudessem beber vinho, se embebedarem ele, os seus senhores, as suas mulheres e concubinas. Esse foi o cúmulo do absurdo. No meio de toda a devassidão, no meio de todo aquele deboche, no meio de tudo aquilo, como sempre, você vai encontrar idolatria. E na sequência, o versículo 4, o versículo 3 termina dizendo, e beberam neles o rei e os seus príncipes e suas mulheres e concubinas. Aí versículo 4, beberam o vinho, agora preste bem atenção, e deram louvores aos deuses de ouro e de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. Então veja só, nesse banquete, não só havia carnalidade e devassidão, não só estavam usurpando e fazendo uso ilícito dos vasos sagrados de Deus, que Nabucodonosor tirou, mas guardou, está tudo guardadinho lá no canto deles. Ele mandou trazer para essa festa carnal, para se embebedarem ele com suas mulheres, e depois disso eles entraram em idolatria. Eles estavam louvando, beberam vinho, deram louvores aos deuses de... A Bíblia fala aqui, ouro, prata, bronze, ferro, madeira e pedra. Sempre que você tem carnalidade e deboche, sempre que você tem essa devassidão, no meio sempre vai ter idolatria. Que nada mais do que o quê? Colocar Deus em segundo, terceiro, ou em qualquer outro lugar, mas não dar o primeiro lugar para Deus. Então aqui foi o cúmulo do absurdo. E Deus disse um basta para isso também. Eu disse agora há pouco que o povo de Deus desobedeceu Deus, Deus falou, basta, chega. Chega uma hora que Deus disse, chega. Não é que a minha paciência acabou, não é que a minha clemência acabou, é porque agora eu estou desligando a torneira. A caixa está cheia de misericórdia, a caixa está cheia de graça, a graça está cheia de clemência.
mas eu vou desligar, não é que acabou, eu vou desligar a torneira. Chega. E foram todos para o cativeiro. Aqui a mesma coisa, quando ele fez isso, quando Belsazar fez isso, quando trouxe os vasos de serviço a Deus para essa festa mundana, para se embebedarem e usarem para adorarem deuses falsos, Deus falou, agora chega. Agora não tem mais jeito. Temos que ter muito cuidado para não chegarmos nesse ponto, gente. Quando Deus fala, agora chega. Agora não tem mais paciência, agora não tem mais misericórdia, agora não tem mais graça, agora não tem mais nada. Agora o bicho vai pegar. Agora a corda vai fumar. Agora chegou a hora. Olha o versículo 5. E Deus disse basta para isso. E para deixar bem claro que era Deus e do que se tratava, foi instantâneo. Olha o que fala o versículo 5. As primeiras 3 palavras. Na mesma hora. Na mesma hora, instantaneamente, naquele mesmo momento, na mesma hora, apareceram uns dedos de mão de homem e escreviam defronte do castiçal, na caidura da parede do palácio real, e o rei via a parte da mão que estava escrevendo. Veja bem, não apareceu uma mão, apareceu a parte da mão. Que parte? Os dedos. Pastor, não estou entendendo, o que aconteceu mesmo? Quando trouxeram os vasos do Senhor, e começaram a se embebedar, e começaram a louvarem deuses pagãos e deuses falsos, na mesma hora, atrás ou ao lado do rei, na parede, apareceram os dedos. Não tinha mão, não tinha braço, não tinha ombro, não tinha... Eram os dedos, só os dedos. E começaram a escrever na parede. Uma coisa, se fosse você que estivesse fazendo algo de errado, e na parede do seu lado, atrás de você, aparecessem uns dedos fantasmagóricos, desencarnados, escrevendo na parede, qual seria o efeito? Não só a reação de Deus foi instantânea, naquela mesma hora, certo? Não só a reação foi instantânea, mas instantânea também foi o efeito em Belsazar. Ainda na sequência, versículo 6. Mudou-se então o semblante do rei. Mudou-se então, quer dizer, ele mudou naquela hora, naquele instante. Ao ver aquilo, devido àquilo, então, mudou-se o semblante do rei, e os seus pensamentos o turbaram, as juntas dos seus lombos se relaxaram, e os seus joelhos batiam um no outro. E gritou o rei com força. Gente, o que nós estamos vendo aqui é o rei Belsazar tomado de terror e tremor. Sobrecaiu um pavor no rei, que foi tão dramático e típico de alguém que está em extremo pavor. Extremo pavor. O rosto fica pálido. Essa palavra, quando fala aqui, mudou-se então o semblante do rei, traduzido literalmente, quer dizer que o brilho saiu do rosto dele. Literalmente, que o semblante mudou, quer dizer, o brilho saiu do rosto. Você imagina, estava lá, 1000 dos seus senhores, ele era o rei, aquela festa toda, estava brilhando, todo sorridente, todo... Pois é, caiu o brilho. De uma hora para outra, caiu o brilho. Ele não conseguia sequer pensar direito. Seus pensamentos o turbaram, perturbaram. Eu imagino que é porque ele sabia que tinha feito alguma coisa que não deveria ter feito. Os seus pensamentos o incomodavam, ele não conseguia pensar. Quando você está em extremo pavor, em extremo medo, os seus pensamentos às vezes paralisam-se. Você não consegue nem tomar uma decisão. Tem gente que perante um pavor muito grande não sabe se corre, se fica, se vai, se vem, se pula, se abaixa, se mergulha. O pavor paralisa. O rei ficou assim. Ele ficou paralisado. As juntas dos seus lombos perderam a força, suas costas começaram a ficar sem força. A barriga começa a doer. Começa a parecer que tem alguma coisa se mexendo aqui dentro.
As pernas tremem e perdem as forças. Aqui está dizendo que os joelhos batiam um no outro. Você imagina, ele estava com as pernas trêmulas, os joelhos batendo no outro de tanto tremer. E ele soltou um grito, um berro. Ou então leva um grande susto. Eu não sei se você já esteve numa situação de real pavor. Uma situação de total terror. Mas essa aqui é uma boa descrição do que acontece. E essa era a exata descrição, era um retrato de alguém que está totalmente tomado por repentino e completo pavor. Estava o rei Belsazar. Então essa noite eu quero ver algumas causas, reações e resultados da sentença que foi passada para ele. E esse é o nosso tema, e é tirado do versículo 28. Pesado foste e achado em falta. Pesado foste e achado em falta. Foi justamente isso. Ele foi pesado, medido, uma balança, e foi achado em falta. Foi achado em falta, não estava completo. Que nós não sejamos culpados destas mesmas coisas que nós vamos ver esta noite, porque a sentença e os resultados serão o mesmo. Não interessa se você é o rei Belsazar, você é o fulano, não interessa. Deus é um, Deus não faz acepção de pessoas, Ele trata todos igual. Então nós temos que ter cuidado com isso. Vamos ver esta noite algumas causas, resultados e reações da sentença, pesado foste e achado em falta. Primeira, olha no versículo 7, que nós acabamos de ler o começo dele. Primeira coisa, versículo 7 de Daniel 5. E gritou o rei com força. O que foi que ele gritou, pastor? Que se introduzissem os astrólogos, os caldeus e os adivinhadores. E falou o rei, dizendo aos sábios de Babilônia: qualquer que ler este escrito e me declarar a sua interpretação, será vestido de púrpura, e trará uma cadeia de ouro no pescoço, e no reino será o terceiro governante. No reino haviam 1000 governantes, os 1000 senhores que estavam na festa. O primeiro governante era, claro, o rei, Belsazar. Ele falou: qual de vocês sábios, os astrólogos e os adivinhadores, quem conseguir ler e interpretar o que quer dizer isso que foi escrito na parede, você vai ser o terceiro do reino. Ou seja, eu vou estar no meu trono, vai ter alguém embaixo de mim, mas você vai ser o terceiro. Você vai estar em cima dos outros 997 senhores. Nada mal. Vestido de púrpura, púrpura era cor real. Ele falou: você fazer isso, você vai ser honrado, você vai ser enriquecido, você vai ter poder. Tão apavorado ele estava que ele ofereceu isso. A primeira coisa que nós podemos deduzir, causa dessa sentença, foste pesado e achado em falta, é que Belsazar não correu para Deus. Belsazar não recorreu para Deus. Ele correu. Ele chamou rapidinho, mas não a Deus. Ele chamou quem? Ele chamou os astrólogos. Ele chamou os caldeus. Ele chamou os adivinhadores. Ele chamou os sábios da Babilônia. Ele não foi para Deus. Essa, eu creio, não é só o resultado, mas a causa. Não é só a causa, não é só o efeito, é a causa. Pelo acontecido, a sequência em que aconteceu, a reação que se deu, o rei já estava com uma pulga atrás da orelha. O rei já sabia que tinha alguma coisa de errado. E quando algo fora do comum acontece conosco, nós devemos abrir nossos olhos. Você diria que aparecer os dedos fantasmagóricos, descarnados, escrevendo misteriosas coisas na parede, que é algo totalmente fora do comum, fora do normal? Pois é, quando acontecem coisas na sua vida, na minha vida, fora do comum, abra os olhos. Pode ser uma coisa boa, pode ser uma coisa ruim. Abra os olhos. Sabe o que é fora do comum? Porque provavelmente vem de Deus. Quando algo fora do comum acontece, fique de olho aberto. Fique de olho aberto. Olhe para cima. Perante Deus. O que está acontecendo? Belsazar não fez isso. Ele não falou: Deus, o que quer dizer isso? Não. Ele chamou os sábios da Babilônia.
E ofereceu dinheiro, recompensa, honra, glória, para quem pudesse interpretar para ele, porque ele não foi para Deus. De todo modo, a primeira coisa que o rei fez foi chamar os sábios. A primeira coisa que nós devemos fazer é correr e recorrer para Deus. Lá no Salmo 18, versículo 1, fala assim: eu te amarei, ó Senhor, fortaleza minha. O Senhor é o meu rochedo e o meu lugar forte e o meu libertador. O meu Deus, a minha fortaleza, a quem confio. O meu escudo, a força da minha salvação e o meu alto refúgio. Invocarei o nome do Senhor, que é digno de louvor, e ficarei livre dos meus inimigos. O versículo 3 fala: invocarei o nome do Senhor. Sabe o que quer dizer invocar? Deixa eu ler a definição do dicionário da palavra invocar. Chamar, pedir auxílio. Diga uma coisa, quem foi que Belsazar invocou? Belsazar invocou a quem? A Deus? Não. Belsazar invocou aos sábios da Babilônia. Ele invocou e nós vamos invocar quem for a nossa fortaleza, quem for o nosso rochedo, quem for aquilo que é o nosso escudo e a nossa força. O escudo e a força, a fortaleza, o refúgio de Belsazar não era o Senhor Deus, eram os sábios da Babilônia. Por isso que ele invocou, ele gritou com alta voz e disse: chamem logo os sábios da Babilônia. E disse: quem interpretar, quem ler e dizer o que é aquilo, você vai vestir púrpura e você será o terceiro no reino. Sabe por que ele fez isso? Porque eles eram a fortaleza em quem ele confiava. Quando eu estamos no aperreio, a quem nós invocamos? A quem nós recorremos? A quem nós corremos para auxílio? Isso vai revelar a sua condição. Quando você está com uma dor, você corre para quê? Para a farmácia, para o médico? Ou você vai para Deus primeiro? Gente, nada de errado você ir para a farmácia, para o médico, para o posto de saúde. Nada, não estou dizendo que é errado fazer isso. Eu quero saber, o seu primeiro recurso é quem? Deve ser Deus. Quando você está com problemas financeiros, você recorre para quem? Eu vou com cartão de crédito. Eu entro no cheque especial. Eu faço um empréstimo. Gente, nada de errado você de vez em quando ter que recorrer a um recurso financeiro. Eu não aconselho, tá? Você vai pagar juros, não aconselho, mas existem momentos que a gente precisa buscar um financiamento talvez. Mas a pergunta é: primeiro, você recorre a quem? Gente, vou dar um exemplo. Eu não quero dizer que financiamento é errado ou pecado, não é isso, gente. Estou dizendo que você é menos espiritual, você na questão se você faz uso do mercado financeiro. Não estou dizendo isso. Vou dizer uma coisa para você. Quando nós compramos esta propriedade aqui, nós não recorremos a ninguém. Sabe quem recorremos? Sabe quem invocamos? Deus. Deus, for a tua vontade. É a tua igreja, é a tua obra, é o teu evangelho. Supra. E Deus supriu. A Igreja Batista, Sombra do Onipotente, mesmíssima coisa. Aí Deus fez um empréstimo. Eu acreditava que Deus queria que a gente fosse para lá, abrir um trabalho ali. Deus, se for tua vontade, faça. E tanto aqui quanto lá foi arrecadado de modo sobrenatural. Eu já contei a história, vou repetir aqui de novo, mais uma vez. Gente, mais uma vez, não é errado você fazer um empréstimo. Não é errado. Não estou dizendo que é pecado, é errado, não deve fazer. Agora, use sabedoria. Use com muita cautela, com muito critério. Mas o nosso primeiro ponto de chamada não deve ser o banco ou o cartão de crédito. O primeiro ponto de chamada deve ser Deus. Não deve ser o médico ou o posto de saúde, deve ser Deus. Primeiro ponto de chamada. Quando estamos de aperreio, em pavor, quando estamos nos sentindo encurralados, a quem nós corremos? A quem nós invocamos? Sabe por que Belsazar correu para os sábios? Porque este era o hábito e costume dele. Hábitos e costumes não só revelam caráter, mas eles forjam caráter. Quem falou isso foi Spurgeon. Não está na Bíblia, mas se Spurgeon falou, deveria estar. Estou brincando, mas
É verdade. Os nossos hábitos, os nossos costumes, eles não só revelam quem nós somos, eles forjam, determinam quem nós somos. Eles são a causa e o efeito. E o hábito e costume de Belsazar era chamar os sábios da Babilônia. E quando nós temos o hábito e costume de sempre recorrer a qualquer coisa menos Deus, é isso que vai ser o nosso modo de operação. Nós vamos sempre recorrer. Está com problema? Corre para o cartão de crédito. Está com problema? Corre para não sei onde. E nunca para Deus. Como o salmista falou aqui. Invocarei o nome do Senhor. Ele falou, ele é meu escudo, a minha força, a minha salvação, o meu refúgio, a minha torre. Seja lá o seu primeiro ponto de chamada. Esse é o seu refúgio, esse é o seu ponto forte. Se nós não recorremos a Deus com as coisas pequenas e cotidianas do dia a dia, nós não vamos recorrer a Deus nas coisas grandes. Aqui temos Belsazar, que apareceu os dedos fantasmagóricos escrevidos na parede. Eu diria que isso é uma coisa grande. O que foi que ele fez? A mesma coisa que ele fez quando tinha uma coisa pequenininha, um assunto cotidiano, um assunto menor. Ele teve a mesma reação. Se nós não corremos para Deus no dia a dia, se nós não dependemos de Deus nas coisas pequenas do dia a dia, quando aparecer aquelas montanhas de problema, quando aparecer aquele Golias de um problema, quando aparecer aquela coisa enorme em nossas vidas, não vai ser naquela hora que a gente vai de repente correr para Deus. Jesus falou o seguinte, Lucas 16:10, quem é fiel no mínimo também é fiel no muito, quem é injusto no mínimo também é injusto no muito. Então, para aplicar isso aqui, é o que estou falando aqui essa noite, gente. Se você não recorre para Deus no mínimo, você não vai recorrer para Deus nas coisas grandes. Não vai. Você vai reverter a recorrer a qualquer coisa menos Deus. Então nós precisamos confiar em Deus e desenvolver o hábito e o caráter de sempre ir para Deus primeiro. O triste é que muita gente fala assim, eu já fui aqui, eu já fui ali, eu já fiz isso, já falei com aquilo, falei com o deputado, falei com o governador, falei com você que não teve jeito. Deus, aí Deus fala, eu sou o último, né? Falou com o mundo todo, falou com todo tipo de pessoa, buscou todo tipo de solução, nada funcionou, aí tu vem para mim. Muita gente faz assim. Deus é o último recurso. Gente, Deus deve ser o nosso primeiro recurso. E quando nós fazemos de Deus nosso primeiro recurso, Deus honra. Deus honra, porque isso chama-se fé. Por que as pessoas vão para o cartão de crédito, para o médico, para o governador, para o deputado, para o xerife? Por que vão para... Sabe por quê? Porque essas pessoas podem ver. E fé é a prova das coisas que não se veem. E sem essa fé, é impossível agradar a Deus. Vamos recorrer para Deus. Ele não é Deus? Ele é Deus. Ele não é capaz de tudo? Ele é capaz de tudo. Ele é onipresente, onisciente, onipotente. Ele é tudo, pastor. Então, por que nós não recorremos para Ele primeiro? Fica a pergunta no ar. Mas essa foi uma das causas da sentença de Belsazar. Foste pesado e achado em falta. E Belsazar acabou recorrendo a Deus, como nós vamos ver. Ele acabou recorrendo a Deus, como nós vamos ver em breve. Acabaram por chamar Daniel, o homem de Deus, que deu a interpretação para ele, mas foi tarde demais. Como assim, pastor? O último versículo do capítulo 5 que nós lemos, o versículo 30, aliás, diz assim, naquela noite, que noite? A noite da festa, a noite dos dedos desmembrados escrevidos na parede, a noite aqui, naquela mesma noite, foi morto Belsazar, rei dos caldeus. Veja bem, ele acabou recorrendo a Deus, mas foi tarde demais. Ele já tinha o hábito de não recorrer para Deus. Aquilo foi a gota que transbordou o balde. Não vamos deixar, como Belsazar, de recorrer a Deus quando for tarde demais.
vamos ver daqui a pouco. Ele acabou por recorrer a Deus. No final das contas, quando os sábios da Babilônia, ninguém podia interpretar coisa nenhuma, ele acabou indo para Deus, ele buscou Deus como último recurso. Mas era tarde demais. Naquela mesma noite, morreu. Não deixe para correr para Deus quando for tarde demais. Existe isso. Existe às vezes uma ideia errada de que para Deus nunca é tarde demais. Não é verdade, Deus pode dar jeito em tudo. Até quando Deus fala basta. Poderia até ter jeito, mas Deus disse, mas agora não tem mais jeito. Agora quem não quer sou eu. Deus não está obrigado a limpar todas as nossas bagunças. Deus não está obrigado a resolver todos os nossos problemas. Existem coisas que Deus vai dizer, agora aguente. Quer um exemplo? O apóstolo Paulo. Lá em Atos, o apóstolo Paulo falou, eu vou para Jerusalém. Deus falou, vá não. Paulo falou, eu vou. Deus mandou o irmão dizer para ele, não vá. Deus mandou um profeta dizer para ele, não vá. Deus apareceu num sonho para ele, falou, não vá. E Paulo falou, eu vou. Deus falou, então vá. Mas se tu for, você vai ser preso. Paulo falou, eu vou mesmo assim. Sabe o que Deus fez? Vá. Adivinha o que aconteceu? Paulo foi para Jerusalém e ele foi o quê? Preso. E ficou preso o resto da vida. As cartas que ele escreveu, a grande maioria, foram escritas, sabe de onde? Da cadeia. Por quê? Porque ele estava preso. Ele precisava estar preso? Não. Mas ele ficou preso. Por quê? Porque Deus mandou 3 recados, apareceu no sonho, falou para ele, deixou claro, Paulo falou, eu vou. Ok, então vá. Quer ir? Vá. Não deixe de ser muito tarde. Não deixe de ser tarde demais para recorrer a Deus. Olha no versículo 8. Belsazar não recorreu a Deus primeiro. E Belsazar não obteve o que queria. Versículo 8. Então entraram todos os sábios do rei, mas não puderam ler o escrito, nem saber ao rei a sua interpretação. Gente, sequer conseguiram entender o que foi escrito. Quanto mais interpretar o que foi escrito. E este é sempre o caso, gente. Fracasso. Quando nós recorremos para algo ou alguém que não é Deus, mais cedo ou mais tarde, nós vamos deparar com fracasso. Nesse caso aqui, foi bem mais cedo do que mais tarde. A resposta de Deus veio na mesma hora, a Bíblia fala. A ilegibilidade do escrito veio na hora, ninguém conseguia nem ler o que estava escrito. E a incapacidade de interpretar. Ou seja, o que ele queria não aconteceu uma coisa atrás da outra. Ninguém conseguia interpretar, ou ler, ou nada, acabou. Foi rápido, não demorou muito para a moeda cair. Não demorou muito para ele perceber. Não passou muito tempo para Belsazar perceber que ele não teve êxito, não teve o que ele queria. Então, esses sábios, lembre-se, não eram qualquer sábios. Aqui fala, entraram os sábios do rei. Você sabe que a comida do rei, geralmente, é a melhor comida. A casa do rei é a melhor casa. A roupa do rei é a melhor roupa. Tudo do rei é o melhor. Pois é, os sábios do rei eram os tops. Eram os melhores sábios. Os mais conceituados da terra. Eles não conseguiam. Eles de nada serviram. Então, quando a gente busca aqui e acolá, seja lá o que for, eles não vão servir tanto quanto Deus poderia servir. O resultado no rei foi que o pavor aumentou. Na sequência, versículo 9. Então o rei Belsazar perturbou-se muito. Ele já estava perturbado. Agora ele estava perturbado muito. Ou seja, estava pior, agora está pior ainda. Ele já estava aperreado, agora está mais aperreado. Ele buscava uma solução, um alívio. O buraco só ficou mais fundo.
Só cavou mais ainda a cova dele. Então, o versículo 9, então o rei Belsazar perturbou-se muito, e mudou-se-lhe o semblante, e os seus membros estavam e os seus senhores estavam sobressaltados. Aqueles 1000 governadores estavam como plateia, eles estavam como uma audiência assistindo tudo isso decorrer. Tudo isso aconteceu na mesma noite. Viram aqueles dedos escrevendo, viram o rei perdendo as estribos, digamos assim, entrando em pânico, em pavor. Viram os sábios entrarem, viram os sábios serem, eu não consigo sequer ler o que está escrito, viram o rei ficar perturbado, e os seus senhores ficavam sobressaltados, assustados. Os governadores ficaram assustados, ficaram espantados. Afinal, aqui estava o homem mais poderoso do mundo, naquela época. O homem mais poderoso do império mais poderoso, com os sábios mais renomados, literalmente tremendo nas bases, sem saber o que fazer. Eles ficaram atônitos. O que está acontecendo? Está aí o nosso grande rei, o poderoso rei que faz e acontece, está ali, tremendo. Os joelhos estão batendo, seu semblante está transformado, ele está transtornado, sem saber o que fazer. Todo mundo ficou espantado. Tamanha foi a comoção, tamanho foi o rebuliço desse episódio, que até a mãe do rei, que nem estava na festa, veio saber o que estava acontecendo. Você imagina a cena, uma festa dessas, a repercussão que isso teve. Até a mãe dele, velhinha lá, estava dormindo, até ela veio saber, o que é isso aqui? Ó? Na sequência, versículo 10, Daniel 5. A rainha, essa rainha aqui não é rainha esposa dele, é rainha mãe dele, era rainha, porque era esposa do rei, pai dele. Tá? Então, o rei morreu, mas ela continuava sendo a rainha mãe, como se chama. A rainha, por causa das palavras do rei e dos seus senhores, veja bem, o que causou a rainha se envolver? A palavra do rei e dos seus senhores. Até agora a gente não viu nada sobre o que os senhores, os governantes falaram. Mas eles falaram. Por quê? Porque a rainha está dizendo aqui, ó, por causa das palavras dos governantes, do rei e dos seus senhores. Então, os meus senhores estavam, ó, está todo mundo comentando, estava aquela comoção, todo mundo assustado, o que está acontecendo? E a palavra se espalhou. Continuando. A rainha, por causa das palavras do rei e dos seus senhores, entrou na casa do banquete e respondeu dizendo, ó rei, viva para sempre, não te perturbem os teus pensamentos, nem se mude o seu semblante. Então a rainha viu aquela confusão toda, entrou no banquete e falou, rei, calma. Aqui é um meio mais formal e longo, mas o que ela falou foi, calma, minha gente, calma, acalmai-vos. Vamos tomar um chá de tranquilex, chega de pânico, se acalmem. Tiveram que chamar a mamãe. O imperador, o rei Belsazar, estava igual uma criança, tremendo. Imagina os prantos praticamente aqui, a Bíblia não fala, mas o estado era grave, ele estava totalmente conturbado, fora de sintonia com a realidade, ele estava fora de si. Chamaram a mamãe. Mas Belsazar não conseguiu o que ele queria. Primeira coisa, Belsazar não recorreu a Deus, recorreu aos sábios da Babilônia. Belsazar não conseguiu o que queria, e quando nós recorremos a outras coisas que não sejam Deus, nós também não vamos conseguir o que a gente queria conseguir. O que a gente tanto desejava, e almejava, e buscava, e queria, e pleiteava, não vamos conseguir. Mais cedo ou mais tarde. Aqui foi mais cedo. Às vezes vai demorar um pouquinho até a moeda cair. Às vezes vai demorar um pouquinho até a gente perceber. Mas vai ter o mesmo resultado. Não vai obter o que tanto queria. Olhem comigo na sequência, no versículo 11. Vamos ver aqui. Que foi que a mãe do rei falou para ele. E esse terceiro ponto é o seguinte. Belsazar esqueceu das lições do passado. Veja bem, número 1, não recorreu a Deus. Número 2, ele não obteve o que queria. Número 3, ele esqueceu das lições do passado. Olha o que fala aqui no versículo 11. Isso é a mãe dele falando. Há no teu reino um homem, no qual há o Espírito dos deuses santos.
E nos dias de teu pai, se achou nele luz, inteligência e sabedoria, como a sabedoria dos deuses. E o teu pai, o rei Nabucodonosor, sim, teu pai, o rei, o constituiu mestre dos magos, dos astrólogos, dos caldeus e dos adivinhadores. Porquanto se achou neste Daniel um espírito excelente e conhecimento e entendimento, interpretando sonhos, explicando enigmas e resolvendo dúvidas, ao qual o rei pôs o nome de Beltesazar. Chame-se, pois, agora Daniel, e ele dará a interpretação. Entra em cena Daniel, o homem de Deus. Sua mãe disse certas coisas para Beltesazar que ele já sabia, ou pelo menos deveria saber, e que provavelmente esqueceu. Porque ela falou que, olha, nos dias do teu pai, o rei, aconteceu isso, ou seja, não é nenhum segredo. Você era filho dele, você estava aqui. Não só você é parte do rei, tu era parte da família. Você sabe disso. Ao que tudo indica, ao que tudo aponta, Daniel tinha sido esquecido pelo rei Beltesazar. Daniel, não mais fazia parte da corte ou do governo. Daniel, que foi constituído o mestre, ou seja, o chefe dos sábios, não estava mais no panorama. Nabucodonosor, o pai do rei, exaltou Daniel, após Daniel ter interpretado o sonho. Não só interpretou o sonho, ele adivinhou um sonho. Se você não conhece a história, lê no começo do livro de Daniel. Nabucodonosor teve um sonho. E esse sonho perturbou ele, e ele ficou perturbado pelo sonho. Ele acordou e falou, chame os sábios. Aí vieram os sábios. Eu quero que você interprete meu sonho. Ok, rei, diga aí seu sonho. Ele falou, eu não lembro. Mas eu quero que você interprete. Vem cá, você quer que a gente adivinhe o sonho para interpretar? Vocês são adivinhadores ou sacos de batatas? Eu falei, mestre, mas isso não existe, rei. A gente pode interpretar sonho, mas você tem que dizer o sonho. Eu não lembro. Agora, vocês são sábios, são. Então faz o seguinte, se vocês não interpretarem e me disserem qual for o meu sonho, eu vou matar vocês tudinho. Uau! Daniel 2, 48. Então o rei engrandeceu Daniel e lhe deu muitas e grandes dádivas e o pôs por governador de toda a província da Babilônia. Quem foi governador da província? Daniel. Por quê? Porque Daniel conseguiu não só interpretar o sonho, ele disse para o rei qual era o sonho que o rei não lembrava mais. Como também o fez chefe dos governadores sobre todos os sábios da Babilônia. Gente, Daniel foi feito governador da Babilônia e governador dos outros governadores e dos sábios. Quem fez isso? O rei Nabucodonosor, pai de Beltesazar. Me diga uma coisa, onde é que estava Daniel agora que o filho dele estava no poder? O pai morreu, entrou o filho. Onde é que estava Daniel? Ele reuniu 1000 dos seus senhores. Daniel não estava no meio deles. O pai dele tinha feito Beltesazar chefe dos 1000. Chefe dos sábios, chefe de tudo. Mudou o rei, entrou o rei novo e falou, ei Daniel, cai fora. Você acha que Beltesazar não sabia daquilo que a mãe dele falava? É que a mãe dele usou de muita diplomacia. Falou, olha, ó filho, ó espertinho, tem um homem no seu reino, e você sabe quem ele é. Em quem tem sabedoria, e você sabe disso. E que isso não está escrito, mas que você tirou do cargo. Gente, o rei anterior colocou ele chefe de tudo isso. Agora está aqui, é perreto, que ninguém sabe decifrar nada. Aí a rainha falou, chama aquele que você destituiu. Chama aquele que você esqueceu. Beltesazar havia esquecido e deixado de lado
Pois Daniel, quando chamou Nabucodonosor, chamou e falou: rei, olha, eu só posso falar aquilo que o Senhor me diz. Aí Daniel foi para Deus e falou: Deus, é o seguinte, o rei aqui parece que está meio perturbado, mexendo com as coisas, e ele falou que se ninguém disser qual foi o sonho que ele teve, que ele não lembra, e a interpretação, ele vai matar todo mundo, inclusive eu. Aí Deus falou: o sonho que ele teve foi esse, a interpretação é essa. Ele foi para o rei, contou o sonho, ele falou: é esse mesmo sonho. Quer dizer o quê? Quer dizer isso. Pronto, ele salvou a vida dele, dos colegas dele, dos sábios, de todo mundo. E foi feito governador e chefe e tal coisa. Mas Belsazar esqueceram tudo isso. Belsazar destituiu Daniel do cargo e posição que ele tinha. Colocou ele de lado. Quando nós esquecemos ou ignoramos a Deus, ou seus representantes, Belsazar, ali tinha Daniel, estava no governo quando seu pai estava no trono. Quando o pai morreu, ele tirou o homem de Deus. Ele tirou Daniel da equação. Tirou, completamente tirou. Quando nós fazemos algo parecido, tiramos Deus, os ensinos de Deus, o representante de Deus, isso acarreta um preço. Gente, nós podemos aprender com o passado. Esse passado pode ser em nossas vidas, melhor ainda, quando é na vida dos outros. Podemos aprender na vida dos outros em exemplos e episódios bíblicos. Podemos aprender com aqueles que obedeceram e se deram bem, assim como aqueles que desobedeceram e se deram mal. Mas nunca esquecer como Belsazar fez. Os judeus apanharam muito na sua história, justamente por ter esquecido as lições aprendidas. Vez após vez após vez. Inclusive, Deus os avisou para não esquecerem. Salmo 50, versículo 22. Ouvi, pois, isto, vós que vos esqueceis de Deus, para que eu vos não faça em pedaços sem haver quem vos livre. Deus falou: quem esquece de mim, não esqueça não, senão eu vou despedaçar vocês, sem que haja quem os livre. E Deus avisou lá em Deuteronômio 8, eu vou só ler esse trecho, mas existem inúmeros trechos que falam mais ou menos a mesma coisa. Deuteronômio 8, versículo 11, diz assim: guarda-te, ou seja, tenha cuidado, tenha cautela, é um aviso. Guarda-te que não te esqueças do Senhor teu Deus, deixando de guardar os seus mandamentos, e os seus juízos e os seus estatutos que hoje te ordeno, para não suceder que, havendo tu comido e fores farto, e havendo edificado boas casas e habitando-as, e se tiverem aumentado os teus gados e os teus rebanhos, e se acrescentar a prata e o ouro, e se multiplicar tudo que tens, se eleve o teu coração, e te esqueças do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Uau! Deus está dizendo: cuidado para você não esquecer de mim. Não, pastor, eu não esqueço de Deus, eu não esqueço. Sabe como você esquece de Deus? Está aqui, olha. Guarda-te que não te esqueças do Senhor teu Deus, deixando de guardar os seus mandamentos. Quando começamos a desobedecer Deus, chama-se esquecimento. O primeiro sintoma de esquecimento de Deus não é você. Deus, não conheço. Não é isso. Esquecimento é quando você começa a fazer as coisas do teu jeito, da tua maneira, na tua hora. Você esquece de obedecer a Deus, está fazendo do seu jeito. Mas Deus mandou. Belsazar sabia quem era Daniel. Foi ele que destituiu do cargo. Ele não era tonto, ele sabia. Quando a gente desobedece a Deus, não é que a gente, eu não sabia. Não, a gente sabia. É que a gente decidiu não fazer. Mas continua aqui, 14. Se eleve o teu coração e te esqueça do Senhor teu Deus. Esquecimento também tem como causa e efeito orgulho. Quando a gente começa a desobedecer Deus, esquecer de Deus, colocar Deus de lado, sabe o que é isso? Orgulho.
se eleve o teu coração e te esqueça do Senhor teu Deus. Orgulho leva a gente a esquecer. Esquecer resulta em desobediência. Gente, o aviso está dado. Mas vamos voltar para a história aqui. Olha no versículo 22 aqui, ó. Belsazar foi achado em falta. Nós vimos que Belsazar, ele não obteve o que queria, ele não recorreu para Deus primeiro, ele esqueceu das lições do passado, e por último, Belsazar foi achado em falta. Versículo 22. E tu, Belsazar, isso aqui é Daniel falando. Daniel entrou em cena aqui, o rei ofereceu um monte de coisa para Daniel. Sabe o que Daniel falou? Pode ficar com você. Não quero essas coisas não. Pode ficar. Quero não. Não estou interessado. Eu vou dizer o que é, mas fique com suas dádivas, fique com sua recompensa, fique com seu ouro e prata e terceira posição, fique com tudo isso. Terceira posição do reino. O Belsazar, querido, eu tinha a segunda posição do reino. Com teu pai, era ele primeiro, eu em segundo. Terceiro, francamente, não me interessa. Eu já fui segundo, não quero terceiro. Pode ficar o que você quiser. Aqui Daniel falando no versículo 22. E tu, Belsazar, que é seu filho. Aqui Daniel já vinha falando várias coisas sobre Nabucodonosor. Então ele fala, entendeu o contexto dramático aqui? E tu, Belsazar, que é seu filho, filho de quem? Nabucodonosor, não humilhaste o teu coração. O que a gente acabou de falar sobre esquecer de Deus e orgulho? O que Daniel está dizendo aqui de Belsazar? Você não humilhou o seu coração, ou seja, você é o quê? Orgulhoso. Não humilhaste o teu coração, agora segura esta, ainda que soubeste tudo isto. Ele sabia de tudo. Tudo isso eu não li por questão de tempo, mas vai para casa, lê depois. Daniel narrou tudinho. Pode ler lá, fala como Nabucodonosor virou bicho. Mas quem é pastor? Ele virou bicho. Conta essa história, eu não tenho tempo, lê em casa. Nabucodonosor virou bicho. Literalmente, começou a rastejar, comer grama, ficou todo peludo e virou bicho. Lê lá, está na Bíblia. Tá? Fala tudo. E Daniel falou, você rei, que era filho dele, você sabia de tudo isso. Você sabia e mesmo assim, não humilhou teu coração. Sabendo tudo isso, como Deus humilhou o teu pai, e quando seu pai se curvou perante Deus, Deus o exaltou. E Deus engrandeceu o seu reino. Lembra que eu falei no começo que Babilônia era um império enorme, impressionante. Naquela época que não tinha internet, telecomunicação, transporte rápido, não tinha nada disso. Como? Algo sobrenatural. Gente, foi Deus. Quando Nabucodonosor se curvou perante Deus, o seu reino foi ainda mais engrandecido e consolidado. O seu filho fez o oposto. Não se humilhou, não só morreu, mas foi invadido e o reino babilônico foi tomado pelos Medas e os Persas. Acabou o rei babilônico, o império babilônico. Mas continua aqui, ó. Não humilhaste o teu coração, ainda que soubeste tudo isto, e te levantaste contra o Senhor do céu, pois foram trazidos à tua presença os vasos da casa dele, e tu, os teus senhores, as tuas mulheres e as tuas concubinas, bebestes vinho neles. Além disto, deste louvores aos deuses de prata, de ouro, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra, que não veem, que não ouvem, que nem sabem, mas a Deus, em cuja mão está a tua vida, e de quem são todos os teus caminhos, a ele não glorificaste. Então, dele foi enviada aquela parte da mão que escreveu este escrito. Daniel falou, sabe por que apareceu aquela mão fantasmagórica que escrevendo aquilo ali? Sabe por quê? Por causa disso aqui, ó. Você sabia. E mesmo assim, você mandou buscar os vasos de Deus para se embebedar nessa festa profana e glorificar os deuses pagãos. Foi por causa daquilo que apareceu os dedos escrevendo. Resultado de tudo isso? A gota d'água foi o orgulho e o desdém de Belsazar, que sabia
Em seu orgulho, ele buscou os vasos do Senhor e usou para sua festa. E aí no versículo 25, que nós lemos até o 24. E no 25 diz: este, pois, é o escrito que se escreveu. Falou, bom, tudo bem aí, eu expliquei, agora eu vou dizer o que está escrito. Está escrito: Neni, neni, tekel urfacim. Esta é a interpretação. Está escrito isso, eu vou dizer o que quer dizer. Contou Deus o teu reino e o acabou. Pesado foste na balança e foste achado em falta. Dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas. E o versículo 30 fala: e naquela mesma noite ele morreu. E o reino foi tomado pelos medos e os persas. Orgulho leva a esquecer. Esquecer resulta em desobedecer. Aqui também nós temos o famoso exemplo de que a quem muito é dado, muito será cobrado. Ele sabia de tudo isso e agiu ao contrário. A Bíblia fala que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Tiago 4:6. Belsazar estava orgulhoso e Deus resistiu ele. Deus fez assim, ó, e caiu por terra. O seu reino foi medido, foi pesado, foi julgado. Não o reino, mas o reinado dele, o cargo dele. E foram achados em falta, devendo. A quem muito é dado, muito é cobrado. Pois é, chegou na hora de cobrar na balança. Ô Belsazar, você foi dado muito. Vai ser cobrado muito e você está com muito pouco aqui. Ó. E por causa disso, foi tomado o reino. Note a ligação que há entre o reino e o rei. Como vai um, vai o outro. É a mesma coisa na família. Mesma coisa no lar. Em qualquer área. Como vai o rei, assim vai o reino. Há uma ligação. Para evitar esse fim trágico, resumindo, vamos correr para Deus. Vamos recorrer para Deus. Não vamos deixar Deus como nosso último recurso, último refúgio. Deus é nossa primeira parada. Não vamos ignorar ou esquecer dos preceitos e doutrinas de Deus, como Belsazar fez. Para que não sejamos achados em falta, como Belsazar foi. E vamos orar. Pai amado dos queridos.